Nós vamos estudar o Salmo 113. Salmo 113, as novas descobertas. Para alguns, outros já sabiam, mas para alguns há novas descobertas nesse salmo. A primeira nova descoberta, Salmo 113, é que Deus está acima das nações. Tem gente que não sabe disso. A outra descoberta é que Deus está atento ao que acontece com os homens. Tem pessoas que não sabem disso, acham que Deus não está nem aí para a humanidade. E a terceira nova descoberta é que Deus exalta aqueles que não têm mais esperança. Alguns não sabem disso. Alguns acham que quem não tem esperança vai morrer sem esperança mesmo. Eles não sabem que Deus exalta, que Deus levanta, que Ele restaura o que não tem mais esperança alguma. É um salmo muito bonito. Versículo 1, Deus está acima das nações, né? Vamos estudar. Versículo 1, pode ler alguém, por favor. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Aqui tem uma palavra, para nós é tudo louvai, né? Mas quando a gente vai olhar no original, às vezes muda as palavras. E essa palavra aqui, dai brilho, é usado para cores. É mais ou menos como pintem com cores coloridas. Servos do Senhor. É uma palavra bem interessante essa aqui, halal. Dar cor. Deus quer que demos cor quando nós falemos dele. É uma maneira de nós exaltarmos a Deus e dizer: Deus é lindo, Deus é brilhante. Nós temos no Novo Testamento uma palavra que é glória, doxa, que também é brilho. Então, Deus gosta muito de brilho, cores brilhantes, cores fortes. E na palavra do Senhor nós vemos isso muitas vezes. O tabernáculo, se você estudar e ver o tabernáculo, ele não era uma coisa amarronzada, ele era muito colorido. Inclusive as paredes por dentro eram feitas de ouro. Aliás, elas eram feitas de madeira de acácia revestida de ouro. Quando batia a luz ali, ficava tudo brilhando. Era um lugar alegre. Então, pintem com cores brilhantes, servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Então Deus quer isso. Deus quer também que os homens se ajoelhem diante dele, se humilhem diante dele em adoração. Versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Aqui também. Aqui usa-se uma palavra, aqui para nós é tudo bendito, abençoado, mas é uma palavra que diz ajoelhem-se, vem dessa raiz, ajoelhem-se. É o nome de um presidente dos Estados Unidos, Barack. Ajoelhar, ajoelhem-se. E no versículo 3, Deus queria que o povo se voltasse para o leste, para o sol, e que o adorasse. Agora aqui já é muito perigoso, porque olhar para o sol e orar, para alguns grupos dá uma impressão de que está adorando o sol. Mas Deus não queria isso. Mas Deus pediu que os judeus entenderam assim, que olhasse para o leste, onde nasce o sol, e que orassem ao Senhor. Versículo 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Nascimento do sol você sabe o que é, né, Duda? E o ocaso, você sabe o que é ocaso?
O caso é quando o sol vai embora. Então é o pôr do sol. E os judeus até têm uma festa para isso. É o Misrash. Misrash quer dizer nascimento do sol. Há algumas exceções, né? Como o Daniel, que estava num país mais para o Oriente, mais para o nascer do sol. Então ele orava olhando para o lado do pôr do sol, que era o lado onde estava Jerusalém. E Deus queria isso, Deus queria que eles louvassem ao Senhor que faz o sol nascer, louvassem ao Senhor que faz o sol se pôr, e aí vem a noite, é sempre para louvar ao Senhor. Em todo tempo você pode louvar ao Senhor. De manhãzinha, durante o dia, ao entardecer, de noite, de madrugada, você sempre pode louvar ao Senhor. Versículo 4 agora. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Deus está acima de todo mundo, de todas as nações, de todos os países, acima de todas as pessoas. Aí ele fala também que a glória de Deus está acima dos céus. Glória é uma palavra também bem conhecida para nós que estudamos a Bíblia, né? Vocês no caso, todos nós. Kabod. Kabod é a palavra glória. E Kabod é a palavra que quer dizer peso. Peso. E aí ela é usada para falar de glória também. O apóstolo Paulo, que era um homem muito conhecedor da língua hebraica, né? Ele fala que os sofrimentos deste mundo não são para comparar com o quê? Com o peso da glória. Então, ele usou um trocadilho, né? No Antigo Testamento, quando falava de glória, era peso. Aí ele fala o peso da glória. Então, você colocar numa balança os seus sofrimentos e depois no outro prato da balança você colocar a glória de Deus é mais pesada do que os seus sofrimentos. Então Deus está acima de todas as nações, a glória dele está acima dos céus. Agora no versículo 5 nós vamos ver que Deus está atento para o que acontece com os homens, com a humanidade. Versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Esse salmo é bem interessante que ele aparece algumas vezes a palavra abaixar-se e sentar. Aqui é um versículo que fala isso, só que na sua versão não dá para ver, nem na minha. Agora alguém tem uma outra versão no versículo 5? Oi? Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas. Entronizado nas alturas. Eu tenho uma mais perversa. Vamos lá, isso aí é boa. Quem é como Yahvé, nosso Deus, ele se eleva para sentar-se. Aí, é isso aí. Então, porque veio bem do original, que aí está dizendo de trono e dizendo que Deus se assenta no trono. E em outra versão talvez habita, né? Habita nas alturas. Mas a palavra habitar quer dizer sentar. Deus se assenta. É como um juiz que se assenta no trono. O juiz não está com medo de ninguém. Todo mundo está com medo do juiz. Aqueles que devem, né? Então Deus é assim. Ele se assenta nas alturas. Ele se assenta no trono. E é de lá que ele julga. Então Deus está atento ao que acontece com os homens. Versículo 6 agora. Eles se uniram para ver o que acontece nos céus e na terra.
Aí, nós já vimos que Deus se assenta, ele abaixa. Agora Deus se inclina, Deus se debruça, Deus olha para ver o que está acontecendo lá embaixo. Deus olha para a humanidade, Deus está atento. Só pode se inclinar quem está em cima, não é? Então Deus faz isso, Ele se inclina, Ele se abaixa e Deus está atento ao que acontece com a humanidade. Deus está atento para o que acontece com você. Não passa desapercebido o que está acontecendo com você. Deus está muito atento. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele até se inclina para dar uma atenção para você. É como um adulto quando vê uma criança que está chorando ou está machucada, o que ele faz? Ele se abaixa, ele se agacha, ele se inclina para ficar na mesma altura dela, para poder consolá-la. Assim é o nosso Deus também. Ele se atenta, ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Agora eu pulei de propósito uma palavra aqui. Notaram? Ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. É isso? No céu. Agora imagina, quem aqui se inclina para ver o que está acontecendo no céu? Não. Você tem que subir uma escada para ver o que está acontecendo no céu, mas também não dá. Aí alguns constroem uma torre para ver o que está acontecendo no céu, mas também não dá. O único que pode se inclinar para ver o que está acontecendo no céu é Deus. O que isso quer dizer? Que Ele está acima do céu também. Então Deus está acima de tudo e de todos. Se Ele quer dar alguma atenção para nós, Ele vai ter que se inclinar, porque nós não vamos conseguir chegar até Ele. E foi isso que Ele falou. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele se agachou, porque se Ele não se agacha, nós não conseguimos chegar até Ele. E Deus exalta os que não têm mais esperança. Versículo 7. Qual a tradução que é essa? Gostei, está certinho. Aí. Então, Deus, Ele ergue o desesperado do monturo, como dizem em algum lugar, mas a palavra é essa mesmo, no original é essa palavra. Entulho. Deus tira o desesperado do entulho. Vocês já viram o terremoto? Aconteceu na Síria, aconteceu em Kobe, no Japão, esse é mais antigo, né? No Chile aconteceram vários. Oklahoma aconteceu bem feito. Não, aquilo foi uma explosão, né? Aquilo foi explosão. Mas uma das cenas que você vê em terremotos são entulhos. Só que o entulho, embora é um grande estrago, tem algo mais sério do que o entulho. Pessoas ficam debaixo do entulho. Eu vi uma história que até hoje me dá claustrofobia quando eu me lembro. Foi um terremoto que teve e foi caindo um prédio. A pessoa estava no prédio. Foi caindo o prédio e uma porta travou em cima de alguns entulhos e a pessoa ficou embaixo, com um prédio de entulho em cima dela e a porta a protegeu, mas ela ficou ali. E agora? E aí depois de alguns dias ela ouviu pessoas mexendo em pedra. Aí ela, bem fraca, já desidratada, ela tentava gritar. Aí parece que alguém ouviu o grito dela, tentativa de grito, e tirou com cuidado e foi tirando do entulho. Desespero, não é? Um desespero.
Aqui a palavra do Senhor diz que Deus ergue o desesperado do entulho. A palavra ashpot no hebraico, entulho. Meus irmãos, Deus senta, Deus se inclina e nós estamos debaixo do entulho. Aí Deus tem que nos erguer. Versículo 8 agora. Para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aqui é a nossa palavrinha de novo. Sentar. Deus se assenta onde? No trono. Deus se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra. O desesperado está no entulho. Deus o ergue. Agora Deus senta. Deus senta, não Ele próprio. Agora Ele faz o pobre se assentar. Onde que o pobre vai se assentar? Ele já está no pó? Não, mas então Deus faz com que o pobre se assente, ou necessitado, né? Se assente aonde? Ao lado de quem? Dos príncipes. Qual a possibilidade de um pobre se encontrar com o rei, ou com o príncipe, e se assentar do lado dele? A mesma palavra que é usada ali para Deus estar sentado no trono, com autoridade. Agora o desesperado, Deus o tira do entulho e o faz sentar ao lado do príncipe. Então Deus, Ele está atento aos desesperados e Ele quer exaltar aqueles que estão sem esperança. Versículo 9, o nosso último versículo, né? Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aqui novamente tem sentar. Vamos ver se tem alguma outra versão aí. Versículo 9. Faz a estéril sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. Faz a mulher estéril, que não pode ter filho, assentar-se na família. Assentar-se com alegria, com autoridade, porque agora Deus fez com que ela pudesse ter filhos. É um lindo salmo, não é? O Salmo 113. São descobertas novas para alguns. Que Deus está acima das nações. Deus se inclina para ver essas nações. Deus está atento para ver o que acontece com os homens. Ele se assenta no seu trono, se abaixa para ver o que está acontecendo com o ser humano, e Ele exalta aquele que não tem esperança. Ou seja, Ele se inclina para levantar o necessitado, o pobre, para que eles também, assim como Deus, se assente ao lado dos príncipes. E a mulher desesperada também, porque não pode ter filho, Ele faz com que ela se assente em família, bem contente por ter seu filho. Deus abençoe os irmãos, que seja um salmo, que seja uma realidade para você também. Bom, Deus se inclina até você. Deus abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua glória, porque o Senhor está acima de todas as nações e acima até do céu, onde nós chamamos de Tua habitação. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está atento à humanidade, e agradecemos porque o Senhor levanta aquele que não tem mais esperança, para que ele se assente num lugar de honra. E muito obrigado, Deus, porque essa mensagem nos toca, porque vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.